A paz do Senhor para todos. Amados, vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 13 e versículo 14, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos, 35, capítulo 35, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados, a característica dos filhos de Deus e dos discípulos de Jesus Cristo é o amor. O próprio Jesus, quem falou isso aqui foi o próprio Jesus há mais de 2000 anos atrás e vale hoje para o século XXI, para os verdadeiros discípulos de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo, eles amam. Porque não adianta você estar indo à igreja todo dia, você não matar, você não roubar, mas você sabe que o teu irmão está precisando da tua ajuda, o teu próximo, e você não ama o teu próprio irmão. A própria Bíblia diz lá no livro de 1 João, nos diz que quem não ama a seu irmão que não vê, não ama a Deus que não viu. Se você não ama ao seu próximo, ao seu irmão, você não ama a Deus. Então não adianta você estar indo à igreja todo dia e você não tem amor ao próximo. E o próprio Jesus falou, há mais de 2000 anos atrás, que vale hoje, para o século XXI, que diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. A característica dos discípulos de Jesus Cristo é o amor. Se você não ama, você não é discípulo de Jesus Cristo. Isso aqui é grave. A característica do verdadeiro discípulo de Jesus é o amor. Há uma história nas redes sociais onde uma jovem ela abriu um comércio, se eu não me engano, um restaurante. Os amigos foram lá abençoar ela, foram lá comprar no restaurante dela, fizeram uma fila imensa, ela tinha muitos amigos. Eu não sei se essas pessoas eram cristãs, mas os amigos amaram tanto a sua amiga que foram lá abençoar o seu estabelecimento. Foram lá no dia da inauguração. E muitas das vezes você vê pessoas que vão na igreja todos os dias, não vou dizer todos os dias, mas várias vezes, andam com a Bíblia embaixo do braço. Sabe que aquela pessoa está passando por problema? Eu não falo nem financeiramente, mas chegar ali e dizer, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu estou orando por você, eu vou orar por você. A oração principal, mas além da oração, se a gente puder até ajudar financeiramente, isso é muito sério. E as pessoas vão conhecer que você realmente é discípulo de Jesus. Está escrito aqui, no versículo 35 do capítulo 13 da palavra de Deus. Você realmente é discípulo de Cristo se você amar. Se você não ama, você não é discípulo de Jesus. O amor é a marca do discípulo verdadeiro de Cristo. Se você não ama, crente intrigado de outro, se você está intrigado do seu irmão, você não ama. Você está na carne. Outra coisa muito... Está até aqui, vamos ver aqui no livro de 1 João. No livro de 1 João, tá certo, meu amigo? 1 João, capítulo 3. Capítulo 3, 1 João, veja o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Aqui é sério, meu amigo.
Não adianta você estar indo, carregando a Bíblia embaixo do seu braço. Você está indo à igreja todos os dias e você não amar o seu irmão. Você sabe que aquele irmão está precisando, se você pode até financeiramente, você sabe que aquele irmão é um trabalhador. Você sabe que aquele irmão tem um comércio e você não vai lá abençoar aquele irmão, comprar no comércio dele. Você não é de Deus. Está aqui, quem disse foi o próprio Deus, está aqui. 1 João, no livro de 1 João, capítulo 3 e versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar a justiça, ou seja, não pratica a palavra, né? E não ama seu irmão, não é de Deus. Aqui é sério. O caso aqui é sério. Quem não ama, se você não ama, você não é de Deus. Não vai adiantar você estar indo à igreja todo dia. Aqui está escrito aqui na palavra de Deus. Não adianta você estar indo à igreja todos os dias, né? Tá de terno, tá pregando lá na igreja. Se você não ama, meu amigo, você está correndo um sério risco. Você não é de Deus. Quem não ama não é de Deus. Tá aqui, ó. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Se você não ama a teu irmão, meu irmão, teu irmão da igreja, se você está intrigado, você não é de Deus. É sério isso aqui, está aqui na palavra de Deus. Se você não ama teu irmão, você não é de Deus. O caso é sério. Vamos ver mais. Vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13. Veja aqui, ó, o caso é sério, meu irmão. Veja o que está escrito aqui, ó, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Veja o que está escrito aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Não adianta você falar em línguas, que é um dom de Deus, mas se você não tiver o fruto do Espírito, que também vem de Deus, vem do Espírito Santo, também tanto a língua como o fruto vem do Espírito. Se você não der lugar ao Espírito para que o fruto do amor cresça em seu coração e permaneça, não adianta você falar em línguas, é o que está escrito aqui. Não adianta você estar falando em línguas, sendo de Deus, e você não amar o seu próximo. Não adianta. Vai ser como o sino que está badalando. Você vai se... não adianta você falar em línguas e não tiver amor ao próximo. Tá certo, meu amigo? Aqui, e os dons, a gente deve buscar os dons espirituais. Aqui, o capítulo 12 e o versículo 33 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Deus manda procurar os dons, meu amigo. Só que o que Deus quer também é o amor, que você ama o seu próximo. E o amor, na linguagem, no original, quer dizer ação. Se você diz que ama e você vê o teu próximo ali sofrendo, precisando até de uma condição financeira, e você pode, você não é de Deus. É o que a Bíblia diz, está aqui na Bíblia. Se você não ama, você não é de Deus. Não é porque você está dentro da igreja que você é de Deus, não. Você pode ser um fariseu, né?
Crente intrigado de outro crente, isso aí não é de Deus não, meu amigo. Então não adianta você ir à igreja todos os dias se você não amar o teu próximo. Você sabe que o teu próximo precisa de ajuda. Agora, por que você pode fazer uma pergunta, amado querido ouvinte? Por que isso está acontecendo? A Bíblia responde. Veja o que está escrito aqui em São Marcos 24. São Marcos, por que tem crentes que não amam o próximo? Por quê? A Bíblia responde, o próprio Jesus ele responde no livro de São Mateus 24. São Mateus 24, versículo 12. Versículo 12. São Mateus 24, o próprio Jesus responde, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É a iniquidade, a maldade está aumentando de tal maneira, a maldade está tão grande, a maldade na sociedade, no mundo, está tão grande a cada dia que passa do fim, porque estamos no final dos tempos, né? A maldade aumentou tanto, a iniquidade, que o amor de muitos cristãos está esfriando. Está esfriando, meu amigo. É isso que você vê, pessoas que não amam o próximo, que é o próprio irmão querendo prejudicar o outro. Da igreja tem conhecimento bíblico. É o amor dessa pessoa se esfriou. E o que fazer para vencer o esfriamento? O próprio Jesus responde, diz aqui no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devemos, nesses dias difíceis, devemos perseverar em oração, em jejum, para que o amor que o Espírito Santo coloca em nossos corações não venha se esfriar. Então, nesses dias difíceis, persevere, vamos perseverar em oração, leitura da Bíblia, tá certo? Meu amado ouvinte, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá certo? Um abraço, a paz do Senhor para todos.